Em nome do Senhor Jesus, recebi a nossa irmã com palmas bem fortes para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 19. Desculpe, Atos capítulo 20, para a glória de Deus, aleluia. Aleluia. Atos capítulo 20. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor, tu estás neste lugar. Atos capítulo 20, no versículo de número 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo 24. Vamos ler toda a igreja, todo mundo junto. Solte a sua voz em nome de Jesus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Pode se assentar, meu irmão, fique à vontade na casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Essa palavra que nos escreve, que nos fala, é o apóstolo Paulo, para a glória de Deus. Eu vou explicar algo para os irmãos que pode ser que durante a pregação eu possa estar trocando, porque Paulo é o mesmo que Saulo. É que Deus trocou o nome de Paulo, o nome de Saulo para Paulo. Saulo significa o grande e Paulo significa pequeno. Às vezes durante a pregação eu posso estar trocando, por isso que eu estou anunciando isso aos irmãos em nome de Jesus. Mas a Bíblia nos conta a história deste homem de Deus, desse servo de Deus. A Bíblia fala a história deste homem chamado Saulo no seu início. Como nós todos já sabemos, a Bíblia diz que Saulo, ele era um homem que ele era perseguidor do Evangelho de Cristo. A Bíblia nos conta que Saulo, ele era um perseguidor de tudo aquilo que se falava a respeito de Jesus. Saulo foi criado, foi ensinado e educado por um homem chamado Gamaliel. Este homem instruiu Saulo tudo a respeito das tradições judaicas. A Bíblia diz que Saulo, ele se tornou perseguidor do Evangelho de Jesus, porque ele foi ensinado segundo as tradições judaicas. E segundo a tradição judaica, eles estavam esperando um Jesus todo reluzente, um Jesus todo cheio de glória. Só que quando Jesus veio aqui na terra, ele não veio do jeito como eles estavam esperando. Jesus veio vestindo roupas simples, vestindo sandálias simples e sendo um homem simples. E isso causou espanto neles, porque eles esperavam um Jesus que viesse reluzente de glória. E Saulo se tornou um perseguidor do Evangelho, porque Saulo pensava que Jesus não fosse verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. E a Bíblia conta que Saulo, ele perseguia então os discípulos de Jesus, tudo aquilo que se falava a respeito de Jesus. Mas um dia,
Saulo pega ali um decreto assinado, uma carta, e ele sai, ele monta em seu cavalo e ajunta os soldados, e eles vão para uma região chamada Damasco. Saulo sai junto com seus soldados, eles vão para uma região chamada Damasco, e no caminho de Damasco algo aconteceu na vida daquele homem. Eles estavam indo seu cavalo e foram para Damasco, e durante aquele período, durante aquela trajetória, uma luz do céu invadiu aquele lugar, invadiu aquela estrada e tomou Saulo e derrubou ele no chão, e ele caiu com o seu rosto no pó. A luz, a glória de Deus brilhou sobre a vida daquele homem, e algo aconteceu interessante sobre a vida deste homem de Deus. A Bíblia diz que quando Saulo caiu com o seu rosto em pó, uma voz bradou do céu e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo ficou aterrorizado, atônito, e disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse para ele: Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. Eu quero dizer nesta manhã para você que quando nós temos uma experiência com Deus é diferente. Saulo já havia ouvido falar de Jesus, mas ele ainda não tinha experimentado a graça, o poder de Deus. Mas na hora que aquela voz invade ele ali, naquele lugar, no caminho de Damasco, a voz de Jesus brada do céu, ele começa a ter algo que eu quero lhe dizer nessa manhã: experiência com Deus. Quando a voz de Jesus fala com Saulo, ele começa a compreender que existe verdadeiramente Jesus, que Jesus não era uma história, que Jesus não era alguém que as pessoas desconheciam, não. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, algo diferente acontece na nossa vida. Aleluia. E durante aquele período, Saulo sai daquele lugar, os seus soldados levam Saulo para aquela cidade chamada Damasco e colocam ele ali na casa de um homem. E Saulo fica cego instantaneamente. E ele vai para aquele lugar, para aquela cidade. E quando ele está ali naquela cidade, Deus usa um homem de Deus, um servo de Deus, alguém que é comprometido com a palavra de Deus. Porque quando Deus tem chamado para alguém, Deus sempre vai usar pessoas para te levar, para te conduzir naquilo que o Senhor quer para a tua vida. E Deus usa um homem chamado Ananias. Deus usa aquele homem e fala: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá está Saulo e ele está orando. Vai lá falar com ele, porque eu quero fazer grandes coisas na vida de Saulo. Aleluia. Sabe o que acontece? A fama de Saulo era grande como perseguidor do Evangelho. Ananias fica aterrorizado e diz: Senhor, o Senhor não sabe que Saulo é perseguidor do Evangelho? O Senhor não conhece a história dele? Mas Ananias ainda assim, ele se levanta e vai até onde estava Saulo. E é isso que eu quero dizer para você: quando você escuta falar de Jesus é uma coisa, mas quando você tem experiência com Deus, Deus começa a marcar a sua história, Deus começa a fazer coisas novas e coisas grandes na sua vida. Aleluia. Quando Saulo teve um encontro com Deus, sabe o que aconteceu? Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, e eu creio que ele estava jejuando por esse período, porque o Espírito de Deus disse para Ananias: vai lá, porque ele está orando. E quando Ananias chega lá estava Saulo orando. Ananias impõe sobre Saulo as suas mãos, declarando aquilo que o Senhor falara para ele. Porque Deus disse para Ananias algo que eu quero que você guarde no seu coração: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E é sobre isso que eu quero dizer para você nesta manhã: que você é alguém que o Senhor já chamou, que o Senhor escolheu e que Deus está capacitando. Porque eu quero que você entenda, logo mais nós vamos estar vendo isso. Nós somos a igreja de Cristo nessa terra e estamos em batalha contra o mal, estamos em batalha contra Satanás. E não importa o que você foi no passado, não importa o que aconteceu, se você se arrepender como Saulo de Tarso, Deus vai escrever a sua história novamente, porque Ele é Deus e não mudou. Aleluia, glória a Deus. Deus pegou um homem que perseguia Jesus, um homem que perseguia o Evangelho, e transformou ele. Nós vamos ver isso aqui em nome de Jesus. Aleluia. E Deus disse mais para Ananias:
Ele é vaso escolhido para mim. Você é um vaso escolhido para Deus. E Deus conta com você nesta terra. Deus disse para Ananias: e olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou mostrar a Saulo o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Que você é um servo de Deus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para aprender de Deus. Porque existem almas neste mundo que precisam ser salvas por você. Deus quer te ensinar nesta manhã o quanto você ainda deve padecer por amor do nome de Jesus, para que outros sejam salvos. Somos a igreja de Cristo, irmãos. Somos a igreja de Cristo. Precisamos morrer para o nosso eu. Precisamos morrer para as nossas vontades, a fim de que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Saulo nem sabia, nem passava pela cabeça dele, mas ele já estava sendo convocado e alistado no exército de Deus. Um exército que eu e você estamos alistados. Porque se estamos aqui é porque o Senhor tem compromisso conosco e compromisso com aquelas almas que precisam ser salvas. Eu quero dizer para você, você é um soldado de Deus. Você é um soldado. Nós estamos em guerra contra as forças malignas, contra as coisas que Satanás tem lançado nessa terra. Oh, aleluia, Jesus, eu sinto a sua presença neste lugar. Eu sei que estás aqui, Senhor. Aleluia. Ananias chega diante de Saulo, ora por ele, e sabe o que acontece? Saulo é cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento, Saulo, ele recebe a graça de Deus, ele recebe o Espírito Santo, e coisas Deus começa a fazer a respeito dele. Aleluia. Ele recebe a graça de Deus, e aquela cegueira cai dos seus olhos, e ele volta a enxergar novamente. E Saulo, ele vai e passa um tempo com os discípulos. Ele aprende um pouco com os discípulos. E ele fica ali junto com os discípulos, aprendendo um pouco mais a respeito de Jesus, que era algo novo para ele. Ele estava ali aprendendo de Jesus. Atos 9:19. Ele comeu, ficou confortado, e ficou alguns dias com os discípulos em Damasco. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Saulo ficou foi poucos dias, viu, irmãos? Não foi muito tempo, não. Ele ficou foi poucos dias com o discípulo, mas ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu? Saulo foi se enchendo da graça de Deus, saiu pelas sinagogas e começou a anunciar o Evangelho de Jesus. Se você ainda nunca teve o Espírito Santo, clama por ele, chama por ele, porque o Espírito Santo ele faz diferença na nossa vida. Você vê um crente cheio do Espírito Santo, você chama ele para cantar, ele vem com alegria. Você fala para ele, não toque, ele vem tocar. Você chama ele para lavar o banheiro da igreja, ele vem, porque ele está cheio da graça. Crente cheio do Espírito Santo não
ali pregando o evangelho. Só que algo começa a acontecer. Saulo começa a ser perseguido. Começa a ser perseguido por causa do evangelho. Tentaram matá-lo. Os discípulos conseguem fugir com ele por dentro de um cesto e ele escapa daqueles homens que queriam tirar a vida por causa do evangelho de Jesus. Aleluia. Ele escapa daqueles homens. Eu quero dizer para você que quando você estiver cheio da graça de Deus, muitas vezes você vai enfrentar dias difíceis, mas o Senhor é com você. Ele vai providenciar o escape, Ele vai providenciar a saída, porque Deus é quem te chamou. E a chamada de Deus, e ninguém pode contra a chamada de Deus. Saulo consegue escapar daqueles homens através de um cesto. E quando ele escapa daqueles que queriam tirar a vida, ele chega junto com os discípulos. Eu imagino Saulo chegando e se sentindo à vontade no meio daqueles que também amam a Jesus. Mas você sabe o que aconteceu? Ele chegou no meio dos discípulos. Os discípulos começaram a ficar assim: ah, mas será que Saulo realmente se converteu? Será que Saulo não é um espião que está aqui no nosso meio? Será mesmo que Saulo se converteu? Sabe quem que fez isso? Foi os discípulos, viu? Os discípulos começaram a pensar: mas será mesmo? Saulo não viu Jesus, Saulo não esteve com Jesus. Que negócio é esse? Agora Saulo quer pregar o evangelho de Cristo? Algumas vezes você vai enfrentar lutas e tribulações quando você se dispor a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes não vai ser longe, vai ser perto. E muitas vezes vai ser no meio do povo de Deus. E quando eu digo no meio do povo de Deus, eu não estou dizendo apenas da Igreja Glória de Deus. Eu estou dizendo todas as igrejas, as regiões que nós temos aqui. Muitas vezes alguém vai olhar para você e não vai dar nada por você. E vai dizer: não, mas aquele irmão não serve, aquele irmão fala assim, aquele irmão... Eu quero dizer para você que a chamada é de Deus. É Ele quem te escolheu, é Ele quem te capacita, é Ele que faz o milagre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não foi bem recebido pelos discípulos, não. Eu vou dizer aqui nesta manhã: há muitos de nós, Deus quer chamar, Deus quer levantar e nos enviar para fazer coisas grandes. A diferença aqui na comunidade, a diferença nessa nossa nação. Mas muitos de nós, meus irmãos, não estamos preparados ainda. Não estamos. Sabe por quê? Estamos acostumados muitas vezes, sabendo que nós somos a igreja de Cristo, e ainda assim nós muitas vezes acostumamos com papinha, com comida light. Ainda assim muitas vezes nós estamos acostumados com o conforto da nossa igreja, com tudo que o Senhor tem nos dado aqui. E muitas vezes o Senhor quer te preparar para algo maior lá fora, porque Deus tem um projeto na tua vida e vai te levar para longe. E Deus quer te preparar. Mas você sabe o que acontece muitas vezes? É conosco mesmo. Às vezes nós começamos a murmurar e a pensar: mas por que só eu que passo por isso? Por que Deus está permitindo essa luta comigo? Por que Deus está permitindo essa prova? É Deus preparando você para o que Ele tem na tua vida. Não reclame, vai orar, porque Deus vai te capacitar. Os projetos de Deus vão se cumprir. Não murmure, não reclame diante da situação. É Deus te preparando. Sabe por quê? Porque você tem que aprender a comer mocotó. É comer a comida forte do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você estiver bem alimentado espiritualmente, você vai vencer qualquer situação, você vai vencer qualquer tribulação, você vai vencer qualquer coisa, porque você está bem alimentado pelo Senhor. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que os discípulos começam a falar sobre Saulo. E Saulo não faz isso aqui, não fica lá no cantinho: ai, Senhor, é os seus discípulos que estão me perseguindo, é os judeus que estão me perseguindo, porque eu. Não. Você sabe o que Saulo faz? Levanta a cabeça e fala: Deus me mandou pregar. Eu vou pregar para os judeus, vou pregar para quem quiser ouvir. Se eles não querem, eu vou pregar para os gentios. Mas o nome de Jesus eu vou anunciar. O nome de Jesus eu vou pregar. Se aqui eu não estou sendo bem recebido, como disse Jesus, sacode o vosso pé, a poeira do vosso pé, levanta dali e vai para outro lugar e continua falando de Jesus. Não pare de falar por Jesus por causa de lutas, por causa de tribulações, porque Jesus não mudou. Ele ainda faz milagres, Ele ainda faz coisas grandes através de nós. Aleluia. Ninguém fica olhando Saulo empurrado no canto: ai, ninguém me
deixado de lado. Não, 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 não. Ele foi pregar em outros lugares. Os dias que você não tiver oportunidade na igreja, não fique cristiano. Canta lá na sua casa, canta no seu trabalho, canta onde você for. Continue cantando e adorando ao Senhor. Porque às vezes lá na sua casa, quando você ligar o som lá na sua casa bem alto, é que Deus vai trabalhar na vida do seu vizinho. É que Deus vai trabalhar na vida do seu vizinho. Tem vezes que Deus quer usar você. É lá no meio dos seus vizinhos, é lá no seu bairro, na sua vila, que Deus quer usar você. Porque eu e você estamos no exército de Cristo. Nós somos esses soldados do Senhor. Aleluia. Aleluia, igreja de Cristo. Estamos em guerra por causa das almas que existem neste mundo que precisam ser salvas. Não podemos brincar, não podemos de maneira nenhuma. Estamos em luta contra Satanás em favor das almas que precisam ser salvas. Sabe o que eu acho engraçado? Que tem vezes que as pessoas falam assim: já orei para isso, já orei para aquilo, já orei para mim, já orei para o Bertão, já orei para fulano. Você já orou pelos missionários que estão onde fazendo a obra de Deus? Você já orou pelas crianças que precisam ser adotadas e que não encontram ninguém para adotá-las? Você, meu irmão, eu quero que você entenda que você é uma arma, que você é uma flecha na mão do valente. Você precisa estar preparado e você precisa estar orando, intercedendo em favor daqueles que você não conhece, mas que são conhecidos de Deus. Eu vou te dizer uma verdade aqui nessa manhã. Sabe quem é o seu próximo? Não é só quem está do seu lado, não. Sabe quem é o seu próximo? São aquelas pessoas que estão em outro país, que nunca ouviram falar de Jesus. Quantas vezes você já orou por eles? Nós estamos em guerra. Isso não é brincadeira. Se você não pode ir naqueles lugares, ore para que Deus levante homens e mulheres que vão. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Muitas vezes Deus quer mudar a vida de alguém longe através da sua oração aqui. Precisamos orar pelo nosso país e por tantas outras coisas, para que Deus mude a nossa história. E quando eu digo a nossa história, não é só a minha e a sua que estamos aqui, não. É aquelas pessoas que não foram alcançadas. Se eu não estou enganada, tem 2 ou 3 países que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Que você, a partir desta manhã, tenha consciência. Quando você for orar, que você dedique 10 minutos na sua oração e diga: Deus, salva os que estão longe, salva os meus próximos que estão em outros países e que precisam de Deus. Aleluia. Estava vendo um testemunho de uma criança. Ela já nasceu com algumas deficiências. E ela estava em sua cadeira de roda. E sempre ela ia para a igreja, uma criança ainda. E sempre ia para a igreja. E todo dia ela conta, hoje ela conta no seu testemunho, que ela sempre ia para a igreja e fazia uma oração: Deus, faz alguém lembrar de mim. Faz alguém orar por mim, para que o Senhor me tire deste lugar. Deus, faz alguém lembrar que nós existimos. Quando ela dizia nós, ela estava falando em relação a todos aqueles que faziam parte. E um dia, Deus usa uma mulher, profetiza para um homem e diz para ele assim: Deus vai fazer de você um homem que vai pegar essas crianças com as deficiências e com tantas outras coisas, porque Deus quer usar eles como músico na casa do Senhor. E Deus levantou e eles louvam e
que quando Saulo ele estava pronto, quando Deus havia trabalhado naquele homem, quando Deus havia feito as coisas que precisava fazer, assim como Deus quer fazer na nossa vida, a Bíblia fala que naqueles dias o Espírito Santo despertou eles, e Saulo e Barnabé foram separados para a obra missionária. Saulo e Barnabé foram separados para cumprir esse chamado do Senhor. Eles começam então algumas viagens missionárias a fim de levar a palavra do Senhor. Eles começam a enfrentar lutas e perseguições, mas tem uma diferença: eles tinham experiência com Deus. Por isso eu digo para você, toda vez que você for orar, não ore por obrigação, não faça isso não. Ore pelo prazer de falar com Deus. Ore pelo prazer de falar com aquele que é o dono do universo e que em muitos momentos para só para ouvir você. Aleluia. E eles foram separados para a obra missionária. E eles começam a anunciar a palavra de Jesus. E vem as lutas e perseguições. Em Atos capítulo 14, a Bíblia diz que Saulo estava pregando, e de repente chegaram aqueles homens que perseguiam ainda o Evangelho de Cristo, apedrejaram Saulo a ponto dele ficar quase que morto no chão por causa do Evangelho de Jesus. Apedrejaram ele e ele estava ali totalmente ferido. Chegaram os discípulos e levaram ele dali, cuidaram dele, cuidaram das suas feridas. Sabe o que me chama a atenção? É que Saulo não ficou, eu acho que agora eu não vou pregar mais não, porque eu fui muito perseguido, lutaram contra mim, contra a minha vida. Não. Saulo se levanta novamente e continua pregando o Evangelho de Jesus. Saulo se levanta novamente no meio daquela perseguição, no meio de tudo aquilo que ele havia passado. Ele se levanta novamente e começa a pregar o Evangelho de Cristo. Saulo apenas provou que, se necessário fosse, ele morreria por causa do Evangelho de Jesus. O que eu e você somos capazes de fazer por conta deste Evangelho? Você é capaz de orar mais? Você é capaz de orar mais pelos seus irmãos? Você é capaz de se doar um pouco mais em favor dos seus irmãos? Porque, como nós lemos aqui no começo, quando Saulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Saulo estava dizendo: eu só considero a minha vida preciosa se eu também estiver cumprindo o chamado de Deus para a minha vida. Você que tem chamado, você que sabe disso, lembre-se dessas palavras. Tenha a sua vida por preciosa, desde que você cumpra aquilo que o Senhor quer que você faça, desde que você cumpra o seu ministério com a alegria do Senhor, fazendo tudo diligentemente para que a honra e a glória seja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Saulo, a Bíblia diz que ele trabalhava, ele fazia tendas, e ele mexia ali com as suas coisas, ele trabalhava para poder viver do que ele pregava o Evangelho. E eu vou te dizer algo tremendo agora nessa hora. Saulo, ele trabalhava, e mesmo assim ele multiplicou. Mesmo assim, trabalhando, ele conseguiu pregar, ele conseguiu anunciar o Evangelho de Jesus. E você quer saber como ele fez isso? Foi trabalhando também. Se eu e você, existem pessoas que Deus escolhe para o trabalho integral, para estar o tempo todo preocupado com a igreja. Mas existem pessoas que Deus prefere que você trabalhe. Aproveite essas ocasiões e pregue o Evangelho de Jesus. Se você não tem tempo para ir evangelizar longe, pregue para quem está ali do seu lado. Pregue para aquelas pessoas que vão no seu trabalho. Comece a falar de Jesus para eles. Comece a usar as oportunidades que você tem para falar de Jesus para eles. Se Jesus eu presenciei algo que eu gostaria de compartilhar com você. Tinha uma mulher que estava com uma dor nas costas, ela estava fazendo sinal que estava doendo nas suas costas. Daí uma pessoa falou para ela: mas o que foi? O que aconteceu?
aconteceu com você? Você está sentindo dor? Você está sentindo dor nas costas? Ela falou, eu estou com uma dor nas costas, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não vejo a hora de eu ir para a igreja hoje. Vamos comigo hoje? Você está entendendo? Aproveitar tudo que pode para falar de Jesus. Aproveitar o que for preciso. A pessoa chegou para conversar com ela e não esperava que ia receber esse convite. Convide as pessoas a servirem a Jesus. Convide as pessoas a aceitarem a Jesus e a estar com Ele. Precisamos multiplicar, precisamos granjear muito mais almas. Porque, como diz aquele cântico da harpa, que desde muito criança eu ouvia, que dizia: posso ter nas mãos vazias, com Jesus me encontrar. Que quando Jesus vier, você tenha algo para apresentar para Ele. Que você tenha pessoas que você evangelizou, pessoas que você orou, pessoas que você falou de Jesus, para apresentar para o Senhor. Assuma a sua identidade de servo de Deus. Assuma a sua identidade. Aproveite tudo que tiver e fale de Jesus. Se você tem Facebook, publique versículos da Bíblia. Se você tem outros meios, comece a falar de Jesus através de tudo que Ele colocar nas suas mãos. Comece a falar de Jesus de forma, publique hinos, faça alguma coisa para que o nome de Jesus seja anunciado, para que naquele grande dia você tenha algo para apresentar para Ele. Porque você é um soldado de Jesus e vai chegar um momento onde Ele vai estar, aonde Ele vai requerer de você, aonde Ele vai olhar para as suas mãos e perguntar o que você tem para oferecer a Ele. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Nós estamos encerrando essa manhã em nome de Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É dessa maneira que eu quero terminar. Eu gostaria que nós lêssemos essa palavra em nome de Jesus. 2 Timóteo 4, versículo 7, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos ler junto, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Diz assim. Pode se levantar em nome de Jesus. Vamos ler então todos de pé, para a honra e glória do nome do Senhor. Que você saia daqui nessa manhã, aproveitando qualquer oportunidade para anunciar o Evangelho de Jesus. Diz assim, versículo 7, vamos ler junto. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.